Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque Ele tem cuidado de nós. Celebremos esse dia, mais um dia de vida que o Senhor concede a todos nós. Quarta-feira, dia especial que o Senhor separou para a minha vida e para a sua vida também, para juntos termos aqui um tempo precioso na presença do eterno Deus. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, boa tarde para você que vai ver mais tarde, boa noite para você que vai ver à noite, acertando o seu horário. Então é uma grande alegria podermos estar juntos aqui nesta manhã celebrando a vida. Olha só, com 101 anos a dona Nair consegue vencer o coronavírus e ela sai dizendo que ela nasceu de novo. 101 anos. Um exemplo extraordinário de grande superação para a nossa vida, e é bom demais a gente poder ouvir esses relatos. Também informando aqui no nosso Café com Coragem, que avançado já todos os testes, Israel já tem uma fórmula que vai conseguir neutralizar o crescimento do coronavírus no corpo do ser humano. Deus está trabalhando maravilhosamente ao longo da história e logo tudo de repente vai voltar nas suas atividades. Eu não sei se normal, porque daqui para frente normal vai ser quase impossível, principalmente para a nossa geração. Então são boas novas de grande alegria. Boas novas também é que a grande mídia não dá um grande ibope para isso, porque não interessa, é que junto com toda uma equipe de médicos e paramédicos e mais respiradores, o ministro chega a Amazonas e aumenta o grupo de leitos ali, e junto com a chegada também dele, 30 pessoas recebem alta. Mas isso não interessa para eles, mas interessa para nós, para mostrar que apesar de existem boas notícias daquilo que Deus está fazendo, não somente no nosso estado de São Paulo, mas também no Brasil e no mundo também, sempre com muito boas notícias. E que bom que você está aqui nesse Café com Coragem, e nós temos aqui o objetivo de aumentar a nossa imunidade. O Café com Coragem quer aumentar a sua imunização, quer que você se fortaleça, e acreditando que rapidamente tudo isso vai passar, como temos falado. Outras nações já têm vencido, apesar das baixas de toda epidemia que traz. Até ontem eu estava olhando um relatório e o pessoal fez um gráfico lá mostrando a realidade da América do Sul, dizendo que no Brasil, o Brasil é disparado o país com mais mortes. E eles só falam isso, mas aí, queridos, se você for analisar junto comigo, você vai olhar o mapa da América do Sul e você vai ver que todos os outros países juntos não vai dar o tamanho do Brasil e nem a sua população. Então, lógico que isso, mas isso eles não vão destacar, porque o destaque maior tem que ser na ênfase que vai querer nos levar à preocupação também, e não que não tenhamos que ter, mas não só a preocupação. Mas enfim, Café com Coragem, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Temos falado nessa semana a respeito de igrejas relevantes, temos falado também nessa semana a respeito de missionários relevantes. Quero começar falando a respeito da nossa igreja aqui no Parque São Bento. Pastor José Maria, um grande amigo, já estive lá por várias vezes, e eu quero compartilhar com você o desafio. Falamos da nossa igreja em Tatuí na segunda-feira, falamos da igreja lá em São Paulo, no Jardim Antártica, a Igreja Assembleia de Deus Misericórdia, e agora estamos aqui e hoje a gente quer falar paz, meu amigão, falar dessa igreja da IBF lá no Parque São Bento, que é pastoreada pelo pastor Zé Maria. Veja só, pastor Zé Maria, pessoa maravilhosa, pessoa preciosa, ele mandou para mim um relato aqui, olha lá.
Ele é casado com a Andréia. Andréia é uma que todo ele está pregando, ela está, fala a Deus, é isso aí, bem animada, tudo. Tem 3 filhos e um neto e uma netinha, não, 3 filhos e 2 netinhas. O pastor Zé Maria, ele vem junto com o Valdeci, que iniciou, o pastor Valdeci e a Vilma, que iniciaram aquele trabalho, e depois deixaram o Zé Maria. É uma igreja que tem 13 anos, e o sonho dele era eles poderem ter um templo próprio. E aí, quando chegou em 23/3/2010, eles compraram um terreno lá no Parque São Bento, que é um bairro gigante, ali em Sorocaba. Você saindo da Castelo, no quilômetro 99, quando chega em Sorocaba, tem um bairro gigante do lado esquerdo, e é lá que eles estão. E eles então diz que fizeram 72 parcelas de R$ 492. Neste período de dificuldade, o que ele faz? Ele abriu mão do seu salário, e a partir daí começaram a fazer cantinas, festas, propósitos, para começarem a construir o terreno. Foi então que eles começaram a fazer tudo isso. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Uma igreja se envolvendo nas atividades, toda a igreja envolvida, os seus propósitos e tal, e começaram então a tiveram que dar uma parada para respirar e guardar dinheiro de novo. Em 2017, deram uma tranquilizada, e aí, em 2017, o aluguel. Depois disso, encerraram, graças a Deus, o período de aluguel, entraram no salão, e no salão hoje ele tem o salão já está rebocado, já tem forro, já tem pintura, já tem sala para criança, tem já 2 banheiros, e a igreja já conta hoje com vários tipos de ministério de homens, de mulheres, ministério de louvor, jovens, diáconos, já tem um pastor auxiliar, conta com aproximadamente 70 pessoas, uma igreja relevante no Parque São Bento, que veio e marcou o seu tempo para ficar. E olha só que coisa maravilhosa que é o trabalho de uma igreja que se propõe a vencer o seu momento de dificuldade. E ele deixa registrado aqui, me mandou o seu relatório. Que grande bênção na nossa vida. Então, essa é uma igreja relevante e importante para este momento. Amanhã vamos falar da igreja lá do meu amigo pastor Jefferson e da Andréia, uma igreja preciosíssima em Teodoro Sampaio, lá no final do estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente. Um grande abraço a todos os teodorenses. Deus fortaleça a vida de vocês. Uma igreja relevante em vencendo os momentos de dificuldade. Quero falar para vocês hoje a respeito de uma missionária. O nome dela é Heller Roosevelt. Heller Roosevelt. Ela era inglesa. Com 28 anos, ela sente um desejo, um chamado de Deus para ir trabalhar no Congo. Faz todo o preparativo, uma pessoa muito bem preparada. E ela então chega no Congo, sente o desejo de trabalhar no interior do Congo. O Congo vivia um momento de guerra civil. Em todo aquele momento de crise, várias pessoas feridas. Olha, eu quero que você entenda tudo isso. Tanto esse testemunho aqui do pastor Zé Maria, quanto isso já é uma introdução para nós na questão da ansiedade. Ela chega lá e ela olha a realidade daquele quadro. E o que ela faz? Primeira coisa, ela fundou uma escola para treinamento de enfermeiras. E ela, na sua primeira turma, ela consegue formar 100 enfermeiras, as quais ela prepara para atender todo aquele país, no Congo. Trabalho precioso. Ao fazer uma avaliação de todo o país, ela percebe que o país não tem hospital. O que ela faz então? Ela manda uma mensagem para a igreja lá na Inglaterra. A igreja se reúne para uma oferta,
fazem lá um pool com grandes empresários, eles mandam uma oferta para ela, ela constrói um hospital. Enquanto o hospital era sendo construído, ela foi fazendo treinamento para formar paramédicos, para formar novos enfermeiros. E aí ela constrói um hospital para 100 leitos para poder atender toda aquela população e aquele povo. Em todo esse meio, no treinamento tanto das 100 primeiras enfermeiras, quanto no treinamento dos paramédicos, da segunda turma, o que ela falava? De Jesus ser a solução para aquele povo e Jesus ser a solução para aquela nação e que aquelas pessoas deveriam então ter Jesus em sua vida. Estamos falando de uma pessoa que tem uma visão a longo alcance. A visão dela é ampla. Ela quer deixar um legado, porque nada se faz da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. Ministérios relevantes, marcas relevantes, histórias relevantes, igrejas relevantes, pessoas relevantes, escrevem a sua história ao longo de todo um tempo. De todo um tempo. E então ela forma esse grupo e esse hospital então acaba sendo o local de atendimento para todas as pessoas do Congo. Ela formava pessoas na parte acadêmica, mas também ela formava essas pessoas para serem instrumentos para outras pessoas na pregação e na proliferação do anúncio do Evangelho. O que acontece ao longo dessa história na vida de Heller? Teve um dia, pela conta da guerra civil, então, alguns de esquerda sequestram ela, os rebeldes, sequestram ela e ela vai ficar por vários dias no cativeiro. Lá no cativeiro ela escreve um diário a respeito de tudo que acontecia lá, de como foi torturada, de como por várias vezes abusavam dela, e ela falou que teve uma noite então, que aí foi muito difícil para ela, que ela foi muito abusada e tal, e bateram também, e ela então chorou muito naquela noite. Ela escreve no seu diário que naquela noite ela teve uma visão de Jesus, e Jesus com os braços abertos para ela, diz assim: a sua dor também é a minha dor. Ela estava revoltada, mas quando ela recebe aquela visão e percebe Jesus de braço aberto, aquilo foi para ela um refrigério e uma paz, e depois de um tempo ela é solta do cativeiro, ela volta para a Inglaterra, onde ela vai fazer a reforma de todos os seus dentes que haviam sido quebrados pela violência. Ela vai fazer todo um tratamento físico nas marcas que ficou e alguns ossos quebrados. E ela vai fazer todo um trabalho emocional, e depois de um pouco mais de um ano, ela chega para o líder da missão e ela fala assim: eu quero voltar para o Congo. E aí ele fala assim: de jeito nenhum, hoje a coisa lá no Congo está pior do que quando você foi. De jeito nenhum. E aí ela fala assim: olha, Deus me quer lá. Se você não me mandar para lá, eu vou me desligar da missão, mas eu vou voltar para lá porque Deus me quer lá. E então a igreja olha para de Heller, apesar de, envia Heller novamente para o Congo. E ela chega lá no Congo, o hospital que ela tinha construído está quebrado, mas aí ela pede mais recurso para a igreja e ela reconstrói aquele hospital, e aquele hospital está até o dia de hoje, 2020, o hospital funcionando. Ela deixou pessoas trabalhando, ela deixou pessoas preparadas, não só academicamente, em treinamento, mas também pessoas extremamente preparadas. Ela morreu há poucos anos atrás, e ela deixou umas frases no diário, e a sua última palestra eu quero ler isso com você também, que eu deixei anotado aqui. Isso é importante ler para não perder nada daquilo que ela deixou marcado. Ela diz: no final da sua jornada, ela diz assim: o problema é quando não queremos só Jesus. O problema é quando não queremos só Jesus. Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e os aplausos.
Queremos Jesus e o holofote. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus e queremos coisas melhores. E ela diz: não, meus irmãos, nós precisamos querer apenas Jesus. Alguém que deixou um tratado extraordinário, que deixou um testemunho precioso e que você não vai conhecer também nas grandes histórias dos grandes missionários e das grandes reformas. Mas uma pessoa como eu, uma pessoa como você, e uma pessoa simples, e que deixou um trabalho precioso, um coração extremamente missionário, voltado para Deus, mas que deixou uma igreja, e não somente uma igreja, mas um hospital lá no Congo. Foram aproximadamente 18 do primeiro momento, depois de 18, mais 14, na verdade foram mais de 40 anos de um trabalho que ela realizou lá no Congo, pensando em uma nação, deixando as marcas de Jesus Cristo naquele lugar. Então, ou seja, foram 40 anos para que pudesse deixar hoje uma grande memória. Fico imaginando o galardão dessa jovem senhora lá na eternidade. Mas muito bem, pastor, falamos aqui do nosso amigo pastor Zé Maria, uma igreja relevante no Parque São Bento. Falamos aqui de Ellen Roosevelt, tem um testemunho precioso, mostrando a garra das mulheres. Ela decidiu na vida dela não casar, decidiu na vida dela se casar apenas com Jesus e fez aquilo que tem que fazer. Não estou falando questão do certo não, mas estou falando da história que acabou deixando. E eu quero falar um pouco com você a respeito hoje da ansiedade, que tem sido um grande desafio para todos nós, porque a nossa geração, ela não está acostumada com o plantar e o colher. A nossa geração é uma geração que vive apenas o hoje, o momento, e as coisas têm que ser já, rapidamente. Nós herdamos uma igreja que foi derramando o sangue dela e plantando igrejas. Pastor Moisés Viana, saudade também, meu amigo. Hoje tem gente lá de pertinho. André lá de Teodoro está aqui, e Moisés Viana também de lá, olha, lá da divisa de Paraná, Mato Grosso e São Paulo. E coisa boa, gentes do bem aí, que coisa boa. Estamos chegando longe hoje, mas estou falando que uma igreja que não está preparada para esperar o seu tempo e nem o seu momento. Uma igreja que não está... Brasilândia, isso, Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Muito bem, não deixar só o estado, né? Vamos falar a cidade aí que fica lá pertinho, ali dá para atravessar de barco. Uma geração que está acostumada apenas a colher, mas que não está acostumada a plantar. Uma geração que quer começar hoje e já viver o melhor amanhã. Uma geração que a gente fala que um sinônimo de prosperidade está apenas na riqueza dos bens materiais. Eu quero lembrar aquilo que Jesus disse aqui, que a riqueza do homem consiste não naquilo que ele está fazendo aqui, mas naquilo que ele está plantando para a eternidade. Por isso que ele diz assim, olha, granjeai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então ele está nos falando a respeito de uma visão para a eternidade. E dentro dessa visão para a eternidade, eu quero falar primeiramente assim, o que é a ansiedade? A ansiedade, disso nós vamos aqui trabalhar em partes para você poder entender o que é a ansiedade e como nós podemos trabalhar a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Isso está na nossa sociedade, inserido dentro da nossa sociedade. Eu lembro quando começou o vírus no Brasil, todos já perguntavam assim, quando vai ser o pico? Então a preocupação não estava no começo, a preocupação já estava quando que chega ao auge do negócio e quando que a curva ia baixar. E todo mundo saiu fazendo seus gráficos, de curva subir, de curva baixar e tal, e começaram a ser prognósticos, vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em maio, vai ser em junho, vai ser em julho. Percebe? Questão de uma ansiedade para a gente poder dar datas, para que momentos pudessem
acontecer. Há uma pesquisa que 85% das nossas preocupações e das nossas ansiedades, elas não vão acontecer, mas nós sofremos por conta daquilo, porque aquilo não vai acontecer, mas nós sofremos por aquela situação, nós sofremos por aquilo, e de repente 85% não vai acontecer. Você está com seu café aí para animar e dar um pouquinho de coragem, nos fortalecer também. A ansiedade pode me levar a não viver o presente momento, mas a ansiedade vai me levar a dar um passo gigantesco para o futuro, esquecendo de viver o presente e sofrendo hoje aquilo que não vai acontecer em boa parte da nossa jornada de vida. Então a ansiedade, ela hoje, ouso aqui dizer, a ansiedade, ela está matando até mais do que o Covid-19. Assim como a depressão também tem matado mais gente do que o Covid-19, assim também a ansiedade também. Porque a ansiedade, ela não mata apenas uma pessoa, ela vai matar pessoas que estão próximas a ela. A ansiedade não vai matar, a depressão não vai matar somente uma pessoa, mas vai matar as pessoas que estão próximas a ela, porque ela vai sofrer junto também, e isso também é extremamente contagioso. A ansiedade vai nos levar a preocupações que nunca acontecerão em vários momentos, e nos impede de ver isso, todo mundo pegando seu cafezinho aí, muito bem. A ansiedade, ela é uma emoção, e aí dentro dessa questão de emoção da ansiedade também, existem benefícios e malefícios. Ela pode ser saudável, pode ser até mesmo normal, e eu quero pegar a questão da ansiedade, saudável e normal, mas fazer um balanço. Por exemplo, você está me assistindo aqui e vai me assistir depois. Você lembra quando você foi fazer alguma prova para alguma coisa? Quando você foi fazer a prova para tirar a carta? Quando você foi fazer a prova, o teste de volante? Quando você foi fazer a prova para alguma outra coisa, para uma faculdade, para uma universidade? Você lembra? Ou quando de repente você teve que fazer a apresentação do seu TCC? Lembra? Dor de barriga. Ou dor de barriga, ou não consegue dormir à noite. Mas você lembra disso? Depende, tem pessoas também que aí tem uma parte da ansiedade também que ela pode ser produtiva porque de repente dentro dessa ansiedade produtiva ela pode me livrar do perigo, questão de atravessar a rua, você olha para os dois lados, vai. Mulher quando está dirigindo, né? Na atenção dela, ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, ela olha para a direita de novo, ela olha para a esquerda e aí ela vai. Então, ou seja, isso é uma ansiedade produtiva e que pode me levar a uma tranquilidade para fazer a coisa extremamente definida. Então, aqui, uma ansiedade que é produtiva, mas a ansiedade ela pode se tornar patológica e é perigosa no sentido porque essa ansiedade por aquilo que de repente não vai acontecer, que me leva ao sofrimento, vai me levar a perder o sono, a dar aquela dor de barriga, a pessoas que quando no outro dia vão fazer a prova ou vão fazer algum exame, no dia anterior fica o tempo inteiro no banheiro, dor de cabeça excessiva, dores musculares, muito bem. O pensamento eu não vou passar na prova, ou se torna patologia quando vai atravessar a rua, fala assim, eu vou ser atropelado, vou sair na rua hoje, aí quando sai lá fora no portão, ela fica olhando, e de repente ela fica olhando para os fios, igual tem um grande amigo, Fernando, sempre me manda
algumas coisas até para a gente rir junto. E ele me mandou no fio, falou, não saia de casa hoje. Aí no fio estava lá o desenho dos coronavírus. Então não saia de casa hoje. Porque às vezes a pessoa está tão enferma já na sua psique, que ela sai no portão e aí ela fica olhando para ver se de repente o vírus vai vir para a rua. Solange está falando aqui que a mãe dela se tornou em pânico. A minha se tornou, e a ansiedade da Solange já está falando que a ansiedade dela se tornou em pânico, já está curada. Então, são situações que a gente vê, pensa, e que de repente nunca vai acontecer, mas que podem nos levar a um quadro grave. E exatamente, olha, a Aline está falando aqui a respeito de insônia, Valmir, principalmente na quarentena, né, Valmir? Fome, come toda hora, anda para lá e para cá, isso, ansiedade. A coisa parece que tem que acontecer, e se não acontecer, e aí já vem aqueles pensamentos, daqui a pouco você está lá na tua casa, daqui a pouco você dá uma tossidinha. Tossidinha. Aí você já fica pensando para ver se vai vir um cheiro, está sumindo o cheiro ou não, o olfato, paladar e tal. Aí você já começa a se preocupar, aí daqui a pouco você já sente alguma coisa na garganta e você já pensa, é o Covid. Vou morrer, peguei o negócio, e agora? Ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem a capacidade de ir nos destruindo. Alguns outros sintomas também da ansiedade. Coração acelerado, boca seca. Solange está aqui, Andréia também, se lembrar de alguma outra também pode me lembrar. Boca seca, ou os irmãos também que de repente tiveram a sua experiência. Mãos frias, suor, respiração ofegante, dá aquela arritmia forte, né? Se sente angustiado, parece que alguma coisa vai acontecer, parece que você sente uma pontada no coração, em alguns tranca a garganta, parece que não vai dar fome, você fica... isso, Eduardo está falando aqui, um grande abraço também, Eduardo, a Tati, tremedeira, isso, a pessoa perde o controle. São estágios da ansiedade, a gente fica olhando para tudo, desconfiado de todos, vários pensamentos, vem realmente uma sensação esquisita, sensação de morte, vem uma irritabilidade, isso antecipa o sofrimento, vem os pensamentos de futuro, vou morrer, não vou ver os filhos crescerem e tal, tudo isso porque já foi acionado um gatilho lá atrás e eu estou preocupada com alguma coisa lá na frente. Sintomas de uma ansiedade. Então, assim, falei da igreja do Jardim do Éden e falei do testemunho da Ellen Hoover, que a nossa vida ela é uma construção, uma reconstrução de tudo. E precisamos entender com os nossos pais, os antigos, porque Eclesiastes fala assim que havia tem tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Só que nós não fomos preparados para esse tempo, para trabalhar nesse período de tempo. Então a Solange está dizendo que teve ansiedade, teve um período de 3 anos, há 3 anos atrás, isso. Soa frio, isso, Cláudio, soa frio, ele faz do suor, né? Isso. Estresse emocional, ele está dizendo aqui que houve um estresse emocional, qualquer fala mais alta causa uma dor que leva ao choro, é justamente isso mesmo, Aline. Aquele choro, às vezes dá um choro até mesmo compulsivo, né? Mexe com toda a nossa musculatura. E às vezes são só de pensamentos que vão sendo ventilados, que vão alimentando e que vão acontecendo, que vão me levar a esse choro
e de situações que não vão acontecer. 85% deles que não vai acontecer, porque nós queremos começar hoje e as coisas amanhã. Isso traz o desespero, pânico, e aí da ansiedade a pessoa vai para o síndrome do pânico. A gente vai falar algumas coisas de síndrome na próxima semana, é justamente por conta disso, porque uma coisa vai puxando a outra e vai desencadeando tudo isso dentro da nossa psique. Então, eu preciso olhar que existe toda uma construção para que as coisas possam acontecer, toda uma construção. Ellen Hoover é para nós uma grande lição, porque ela chega no lugar e ela quer fazer um grande trabalho, ela é uma pessoa só. Então ela vai formar uma escola, e nessa escola ela forma 100 pessoas. E depois de 100 pessoas, isso é importante você falar, Moisés, porque depois eu vou falar a respeito disso. Porque uma pessoa ansiosa, ela não se concentra e ela não vislumbra o futuro, ela não se concentra no momento, naquilo que ela está precisando fazer agora. Caso de ela vê uma necessidade, mas ela é só uma médica. E o que ela faz então? Ela vai fazer uma escola onde na primeira turma ela vai formar 100 pessoas. E depois de 100 pessoas formadas para atender dentro do equipamento que ela tinha, ela vê que havia uma necessidade de fazer um hospital. E dentro desse hospital, para 100 leitos, aí sim ela vai formar não somente enfermeiras, mas aí ela vai formar os paramédicos. Porque o objetivo dela não é apenas ela trabalhar, mas o objetivo dela é de deixar uma estrutura, porque ela sabe que da brevidade da vida dela, que o tempo então passaria, que viria um tempo, mas que depois tudo isso passaria. Então, a ansiedade, nesse pensamento, precisa saber que tudo eu preciso fazer extremamente calculado, como foi feito na igreja do Parque São Bento, onde a compra do terreno, o pastor tem que abrir mão da sua prebenda para poder pagar as prestações, eles precisam juntar dinheiro para depois na construção. Eu falei isso também da nossa estrutura aqui em Tatuí, na nossa igreja. Então, seja, precisa-se todo um preparo para que tudo, ao longo de um tempo, possa ser construído, e não somente construído. A ideia é o que nós vamos deixar depois. Isso me leva à ideia daquele senhor que é o plantador de tamaras. Um pé de tamaras demora 100 anos para ficar formado e começar a dar fruto. E ele estava plantando, aí uma pessoa chegou e falou assim: por que você está plantando isso? Você não vai comer desse fruto? E ele falou assim: mas se eu estiver pensando só em mim, eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Então, uma pessoa egoísta, que vai concentrar-se tudo em si, essa pessoa egoísta vai se concentrar em si e ela vai pensar somente no momento e sofrer com o futuro. Mas se é uma pessoa que entende que existe uma reconstrução na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, igual igual a igreja do Parque São Bento, igual a igreja que eu falei na segunda-feira da nossa igreja de Tatuí, igual a igreja que eu falei ontem da Assembleia de Deus, Casa de Salvação, da igreja que eu vou falar amanhã, que é também do pastor Jefferson, lá em Teodoro Sampaio, que existe toda uma construção de preparo pensando depois, porque nós vamos passar, a estrutura vai passar, e depois vamos chegar lá na frente. É isso mesmo, nós precisamos viver o dia de hoje, nós precisamos nos alegrar hoje. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso, parafraseando o salmista: alegremos-nos e regozijemos no Senhor, celebremos o Senhor. Então precisamos celebrar a vida. Aliás, nós precisamos mais celebrar a vida do que a morte, as preocupações, porque justamente isso, nós ficamos preocupados demais com aquilo que não vai acontecer e esquecemos daquilo que é o melhor. E para contextualizar tudo isso no contexto bíblico e trazer algumas lições, e depois eu quero te passar uma técnica no momento que você sentir ofegante, ansioso, agitado, e vai te ajudar demais aqui, tem ajudado muitas pessoas e principalmente o pessoal que a gente vai convivendo. 1 de Pedro, capítulo 5. E antes da gente ler alguma coisa, também a gente tem que olhar a pessoa. Quem está falando aqui a respeito disso é o apóstolo Pedro. 8,80, corta a orelha, quer andar sobre o mar. Então, seja uma pessoa que a gente percebe extremamente ansiosa. Então, Pedro diz assim, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz:
versículo de número 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Somos filhos de Deus. Deus nos chamou, então ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmemente na fé, certo de que o sofrimento igual ao vosso, outros irmãos estão sofrendo em toda parte do mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrimento por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E ele encerra esse pensamento meu dizendo: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que nos chamou, então ele é poderoso para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 3 lições importantes para nós nos minutinhos que nos falta. Primeira lição: eu preciso identificação. Mateus 3,17, Jesus ouve uma voz que dizia: eis o meu filho amado. Uma voz que vem do céu que diz: eis o meu filho amado, que dizia. Uma voz que vem do céu que dizia assim: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu preciso saber quem eu sou. Quando você não sabe quem você é, você vai permitir que as pessoas te rotulem. Quando você não sabe quem você é e para onde você está indo, você vai permitir que as pessoas influenciem diretamente nas decisões que é para você tomar dentro de um relacionamento com Deus. Não estou falando que a gente não tem que ouvir as pessoas, mas eu estou falando de pessoas que às vezes vêm pensando numa facilidade das coisas e elas vêm e lançam um pensamento. Eu preciso saber quem eu sou e eu preciso saber para onde que eu estou indo. Jesus sabia muito bem que ele era filho de Deus e que ele tinha uma identidade. Nós temos uma identidade. Pedro fala que nós temos uma identidade. Nação sacerdotal, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós temos uma identidade. Somos ministros de uma nova e eterna aliança. Temos uma identidade. Somos embaixadores de Cristo. Temos uma identidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas nasceram de Deus, seja, filhos de Deus. Temos e precisamos ter uma identidade, temos um Pai que nos orienta em todas nossas decisões e atitudes também. Segundo pensamento: quem é que você está querendo agradar? Quem é que eu estou querendo agradar? Se eu não tiver um foco de quem eu estou querendo agradar, eu vou querer agradar todo mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19, Jesus disse assim: veio João, não comendo gafanhoto, mel silvestre, e as pessoas olhavam para João e falavam assim: tem demônio. Aí vem Jesus e come e bebe com os pecadores, come pão, come peixe, come tudo, bebe vinho e fala assim: come e bebe com os pecadores. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Então você precisa ter uma convicção do porquê que Deus te chamou e das coisas que você vai estar fazendo. Então se cuide de quem você ouve, cuide das pessoas que estão perto de você. E sempre fala assim: procure ter amizades que vão te levar para cima, que vão te impulsionar para cima, pessoas que já venceram. Não tenha por base para a tua vida pessoas que deram errado, pessoas que fracassaram, pessoas que desistiram. Porque de repente, querido, perde-se o foco.
E de repente a gente vai querer agradar todo mundo, e querido, você não vai conseguir agradar todo mundo. Há decisões que você vai tomar e você não vai conseguir agradar todo mundo. A gente tem vivido uma geração muito estranha e muito esquisita, porque você vê lá, tem gente que defende a quarentena, tem gente que defende trabalhar, e às vezes ficam discutindo horas e horas na rede social para ver quem está certo e quem está errado, e cada um já tem a sua opinião formada, e dificilmente vão mudar pela tua opinião, e a gente fica horas tentando mostrar aquilo que de repente eu enxergo, e aquilo que a pessoa, supostamente para mim, a pessoa não enxerga, mas são discussões extremamente irrelevantes e até mesmo estressantes. Quem está certo, se é o Moro, se é o presidente, sofre com isso também. Sofre com tudo isso. O que vai acontecer lá na frente? Quando é que vai chegar o pico e tal e coisa? Que para. Espera bem. Nós oramos e temos orado e tal. E vamos continuar orando, e a nossa oração, Senhor, abençoa os nossos governantes e que a tua verdade prevaleça. Veja bem, tudo o que vai acontecer vai nos dar uma direção das coisas. Nós precisamos olhar de uma outra forma, de uma outra maneira, que existem pessoas que estão sofrendo da depressão, da ansiedade, nós precisamos manter foco e concentrar nessas pessoas, sim, aquilo que hoje é importante, porque nós precisamos ser instrumentos de Deus para tirar essas pessoas de lá. Quantas pessoas você conhece que de repente estão sofrendo com este momento? Então, se eu preciso ter uma identificação, uma identidade, entender que eu sou filho, se eu preciso entender quem eu quero agradar, e eu preciso ter a convicção plena de que eu não vou agradar todo mundo, de que não é todo mundo que vai andar, eu preciso estar preparado para a oposição e conviver tranquilamente com a oposição, pessoas que vão pensar diferente de mim, tranquilamente, sem problema nenhum, não é porque pensa diferente, não. Eu acho que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, e tem coisas que são irrelevantes, não são importantes. Se ela pensa desse jeito, amém. Se ela acha que de repente tem que ficar em casa, é importante, amém, glória a Deus. Se ela de repente acha que tem que trabalhar e ficar quarentena, glória a Deus também. Isso, é isso mesmo, cara. Nós não podemos agradar as pessoas e não podemos mudar elas também, que eu acho que tudo ao seu tempo e tudo ao seu momento, eu sem ansiedade de discutir e prevalecer para ver quem é que vai estar certo, quem vai estar errado. Deixa aí, vamos tocando o barco aí, mas focado. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, fala assim: Timóteo, um bom soldado chamado para fazer parte do reino de Deus, não fique enroscado com essas vidas. E Paulo fala assim que nós precisamos ficar evitando discussões que não vão nos levar a lugar nenhum. E nós precisamos concentrar naquilo que realmente nos fortalece, naquilo que é importante para cada um de nós. Deus nos ajude muito. Então eu preciso de uma identificação, eu preciso buscar quem realmente eu estou querendo agradar, e uma das coisas que eu acho que também é de suma importância. Jesus, ele sabia muito bem para onde ele estava indo. Jesus sabia muito bem para onde ele estava indo. Ele vai escrever no Evangelho de João, no capítulo 8, ele diz assim: eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde vim e sei para onde eu vou. Então, seja, ele sabia muito bem quais eram as suas prioridades. Em algum momento ele usava até a controvérsia e pensamento errado de outros para ele aprontar o reino de Deus. Ele entra na casa de um homem, o homem começa a falar: se esses homens soubessem e tal, aí Jesus vai contar uma parábola que vai levar ele a uma comparação com o reino de Deus. Agora, o grande problema é que tem muita gente que não sabe para onde vai. Se nós morrermos hoje, para onde você vai? Se você morreu, então você tem convicção para onde você vai, então sabe. Se você sabe para onde você está indo, sabe de uma coisa: lá em cima vai haver um momento do tribunal de Cristo. Então, seja, nós precisamos nos preparar para aquele grande dia vivendo nessa terra. Toda uma preparação aqui para a eternidade. Então eu quero chegar lá em cima, e Jesus olhar para mim e falar assim: olha, bom está, servo bom e fiel. Entra aqui na terra que está preparada desde a fundação do mundo.
Eu não posso me enroscar nessas coisas aqui. Então eu preciso olhar, porque a moeda desse reino de Deus são vidas, são almas. Então eu preciso amar até aquele que é contraditório. Eu preciso olhar com um olhar de amor. Querido, eu sou a favor de ficar em casa. Glória a Deus. A questão não é se vai trabalhar ou se vai ficar em casa. Você vai ficar em casa, querido? Então é o seguinte, leia a Bíblia. Olha quantas lives boas, mas não apenas escute as lives. Ouça as lives também e aplique na sua vida. A questão não é quando vai acontecer o pico da quarentena. A questão é como nós vamos sair, ou como o pico da quarentena chegar, como é que vai estar o nosso relacionamento com Deus no pico. Nessa quarentena, quantos livros, quanto tempo de Deus? Vida agora oração, porque agora nós temos tempo. E de repente, nós estamos no meio dessa pandemia, preocupado com um monte de coisa, pensando em um monte de problema, e nós não estamos cuidando daquilo pelo qual... E aí eu tenho a maior convicção do mundo, que nesta quarentena, Deus permitiu, toda essa permissão de tudo isso é justamente para Ele poder trabalhar a sua igreja, para que depois dessa pandemia, quem é que vai sair melhor de tudo isso? Isso, Claudinha. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Essa é uma palavra do pastor Rick Warren também. Se eu não tenho um alvo, qualquer lugar que eu acertar o meu dado, serve. Para mim já está bom. Então, eu preciso vencer essa ansiedade. E eu preciso descansar no Senhor. Primeiro, saber da minha identidade. Eu sou filho de Deus. Pedro diz que Ele tem cuidado de nós. Se Ele nos chamou, e se Ele nos chamou há uma proteção, e se há uma proteção, há um cuidado. Então, quando Ele diz assim, aquele que nos chamou, Ele é poderoso para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e para fundamentar. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora tem a minha parte. Ele vai fazer tudo isso à medida em que eu vou buscá-lo. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Então tem a minha parte. Eu não posso permitir que a ansiedade, essa ânsia, me tire do foco maior, do propósito maior. Bom dia, pastor Antônio, meu amigo. Bem-vindo. Pastor Antônio, pastor, fala bom dia para a dona Ivani de Sorocaba. Dona Ivani, bom dia. Que bênção poder ter a senhora aqui com a gente, aqui, recuperadinha aí, 100%. Bom dia, querida, que bom, que alegria. É uma grande alegria, trouxe para nós uma grande satisfação quando recebemos as boas novas também. Deus marca o seu tempo. O pastor Moisés Viana que está nos lembrando aqui que no livro de Atos, no último capítulo de Atos, lá Paulo está na casa dele e ele está preso. Ele sabe que depois que ele vai morrer, mas ele vai ocupar a sua quarentena falando do Evangelho. Então, ou seja, ele sabia para onde ele está indo. Agora, essa live tem um objetivo. Se você um dia pegar uma pessoa que outro dia a gente vai falar a respeito de uma crise de ansiedade que leva a tudo isso aí que a gente viu aqui, tudo isso que falou aqui a respeito de aquela fadiga, você pegou uma pessoa na crise. Eu já peguei pessoas quando chegou no consultório, quando eu fui visitar, a pessoa estava desse jeito. Tem um treinamento, você vai fazer a pessoa parar, porque nós precisamos, nesses momentos de ansiedade e tal, nós precisamos fazer com que a pessoa respire. Então você faz um treinamento com ela. Você vai pedir para ela deitar no lugar plano, reto, de preferência. E aí ela vai respirar. Mas ela vai respirar lentamente, porque no primeiro momento ela quer respirar rápido, por causa da ansiedade. Você fala para ela, respira 3 vezes, devagar. Ela vai... É assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Aí a pessoa, não, faz devagar. Depois que ela faz devagar, aí você, agora tudo bem, fecha os olhos.
Você pode pegar até uma música de fundo e você fala para ela assim, olha, você vai respirar fundo. Encheu, solta bem devagar. Bem devagar, você vai falar para ela verbalizar. Se ela for cristã, está tudo bem, Deus está no comando. Respira de novo. Encheu, soltou. Está tudo bem, Deus está no comando. Você coloca uma música de fundo, ela com os olhos fechados, ela vai ouvir a música. E aí você fala para ela, você vai ficar focada na tua respiração. Devagar e solta devagar. Ela vai estar oxigenando o cérebro e o diafragma que ela tem aqui atrás. Esse diafragma vai dar massagem para o corpo. De repente no corpo dela da ansiedade vai sair manchas no corpo, nervos, marcas de dela. O cérebro vai mandando uma mensagem para o corpo dizendo assim, ó, tá tudo tranquilo. E à medida em que o corpo vai recebendo a mensagem que está tudo tranquilo, a musculatura vai ficando tranquila, as coisas vão ficando tranquilas, tudo vai ficando tranquilo. E quando ela termina, você vai falar, e aí, como é que está? Agora estou melhor. Essa é uma técnica preciosíssima e que você pode fazer se você pegar uma pessoa que está no momento de ansiedade, ou vivendo uma crise de ansiedade, ou se você percebe que ela já está falando para você que ela está trancando a garganta, não está comendo, não está dormindo bem, que ela está com insônia e tal, que ela está preocupada, você vai fazer um teste, respiração, vai fazer a prova, respiração, vai fazer o volante, respiração, respiração, oxigena o cérebro oxigena o corpo. Se você sente que de repente você está fadigado, então más notícias ouvindo, faz essa técnica, você vai ver que a ansiedade ela vai passando. Mas tem muita coisa, e de repente continuar esse pensamento amanhã, porque amanhã tem pelo menos mais 5 aconselhamentos. Tem mais 5. Isso, com certeza, Cláudio, vai ser muito ótimo. As crianças que é muito agitada, os adultos, essa técnica é ótima, você vai ver que funciona. Dá para você fazer essa terapia em grupo. Você pode fazer tranquilamente em grupo com as pessoas assim, e você vai ver que funciona. Faz você mesmo. Você que está me assistindo aqui, faz isso. Deita no lugar lá, coloca um louvor bem calma, né? Tua voz me chama sobre as águas. Respira e solta. E aí, para você experimentar, e depois, quando você parar, isso é técnica que a gente fala a respeito de comportamento. Dessa parte da psicologia que está justamente a respeito do comportamento das pessoas. Então, tudo isso aí comprovado. Você faz essa experiência para você ver. Quando você levanta, você está assim, extremamente relaxado. Agora você pega a Aline com louvor e mais, oxigenando o cérebro e o corpo oxigenado, você vai assim, nossa, relaxado. Você está pronto para enfrentar o dia. Quando você faz isso à noite antes de dormir, você vai tranquilo. Sabe por quê? Porque nós somos extremamente operacionais. A gente quer fazer, a gente quer ver as coisas acontecer, a gente já quer colher, porque nós somos fast food, estamos na geração fast food. E é por isso que a ansiedade vem e bate à nossa porta. Então, faça esse treinamento. É um assunto que amanhã eu vou trazer pelo menos mais 5 conselhos e pelo menos mais 5 técnicas também, para te ajudar, para nos ajudar a melhorar, e não somente nós melhorarmos, mas também para nós sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas também. Se de repente alguém chega na tua casa fadigado, agitadão, para fazer isso aqui, ajuda. Quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, para de correr. Deu discussão dentro de casa por uma situação, outra, para. Mas faz tranquilo. Invista 10 minutos na sua vida. Não permita que porque senão o nosso corpo vai reclamar disso. Nós vamos ser afetados. Você pode ter certeza disso. Nós vamos ser afetados.
isso vai estourar em algum lugar do corpo. É por isso que algumas marcas roxas saem, é justamente porque a coisa não está legal. Amanhã eu vou trazer, então, mais 5 conselhos. Vamos continuar, então, na questão da ansiedade. Nos ajudem também dentro de um relacionamento. Amém, querido? Bênção para a tua vida. Vamos fazer como Ellen Roosevelt. Vamos ajudar outros também. Recebeu essa informação? Não fique só para você. Passa essa informação adiante. Passa essa informação para outro. Faça isso com alguém. Não tenha medo, não. Você vai ver só que você vai ser um instrumento maravilhoso de Deus na vida de outras pessoas também. E você vai ver como Deus vai usar a nossa nação. Nesse tempo de quarentena, quer em casa ou não, tem um tempo de qualidade, saiba de uma coisa, Deus está preparando uma igreja para uma história de um grande avivamento. E para isso acontecer, não tem como acontecer um avivamento sem oração, sem leitura da palavra e sem um relacionamento com Deus. Tripé para um grande avivamento. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje e que esse café com coragem, que já até esfriou o meu, mas eu vou tomar o último golinho, né? Para nós fazermos uma oração, vamos orar? Deus abençoe demais a sua vida. Compartilhe isso com outras pessoas. Deus abençoe demais a vida de vocês. Cada vez que a gente percebe que tem as pessoas do outro lado aí, para nós é uma grande alegria continuar fazendo, e depois quando a gente recebe um feedback dizendo que foi muito bom e que ajudou demais, nosso coração se alegra e aí nos ajuda a cada dia nos preparar cada vez melhor para poder fazer um café com coragem de qualidade. Café e com coragem nós vamos longe escrever uma nova história. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos pela noite de hoje, dessa noite que descansamos. Queremos te agradecer porque nós acordamos nesse dia. Te agradecemos porque podemos tomar o café da manhã. Te agradecemos porque podemos compartilhar de experiências nessa troca, nesta manhã do Café com Coragem. Obrigado pela vida dos meus irmãos que auxiliaram, que ajudaram, que deixaram aqui pensamento também, que vem para somar e colaborar com aquilo que temos falado. Deus, obrigado porque temos vivido neste tempo. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma casa. Obrigado, Senhor, porque nós temos um lar. Obrigado, Deus, porque nós vamos poder almoçar no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivos e nós oramos pela nossa nação, pelos nossos governantes. Oramos, Senhor Jesus, pelas famílias daqueles que foram infectados, daqueles que estão, que a Tua mão e a cura do Senhor esteja sobre cada um deles, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos inspirar, ó Deus, a sermos pessoas melhores e interceder pela nossa nação e por essas pessoas que hoje sofrem pela situação que estão vivendo. Só temos a Te agradecer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe pela vida de vocês, que Deus os fortaleça, e como disse o apóstolo Pedro, podendo falar, apóstolo Pedro, falando de ansiedade, olha só o tratamento de Deus. Então, aquele que é poderoso para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar, e como diz o apóstolo Pedro aqui, olha só, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Então, seja, ele está dominando neste período de hoje. Um forte abraço para vocês de perto, um forte abraço para vocês de longe, um bom dia com café, com coragem, está tudo bem, Deus está no comando. Um ótimo dia para vocês, um forte abraço, Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, e com certeza com ele nos dará todas as coisas. Um forte abraço, Deus abençoe. Passa essa mensagem para quem você acha que é importante e vamos juntos construir um Brasil melhor, nos preparando para um grande avivamento. Deus abençoe, até amanhã às 10 horas com Café com Coragem. E olha a técnica, faça aí para você ver, dá resultado. Deus abençoe.